Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje vamos continuar a nossa leitura do livro de Amós, que começamos no episódio anterior e vamos terminar nesse episódio, porque vamos ler Amós 6, 7, 8 e 9. E no final da nossa leitura, vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai ler hoje, tá bom? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em Amós 6. Relembrando, Amós é o segundo profeta de que a gente está lendo até agora, tá? Anterior foi Jonas e agora Amós. Então, Amós 6, a destruição de Israel. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela. Dali prossigam até a grande Ramate e em seguida desçam até Gate, na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado da violência. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam nos seus divãs. Comem os melhores cordeiros e os bezerros mais gordos. Cantarolam ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso, estarão entre os primeiros a ir para o exílio, e cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Condenação do orgulho de Israel. O soberano Senhor jurou por si mesmo. Assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Entregarei a cidade e tudo que nela existe. Se 10 homens forem deixados em uma casa, também eles morrerão. E se um parente que tiver de queimar os corpos vier para tirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali, há mais alguém com você? E a resposta for não, ele dirá, calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor, pois o Senhor deu a ordem e ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Acaso corram os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém ará-los com 2 bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Vocês se regozijam pela conquista de Lodebar e dizem: acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Palavra do Senhor, o Deus dos exércitos. Farei vir uma nação contra você, ó povo de Israel, e ela o oprimirá desde Lebo-Ramate até o vale de Arabá. Amós 7. As 3 visões de Amós. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano, o Senhor, mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda mais. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja,
Estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. O confronto entre Amós e Amazias. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: Vá embora, vidente. Vá profetizar em Judá. Vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça, então, a palavra do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe disse: Sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Amós 8. A visão de um cesto de frutas maduras. O soberano Senhor mostrou-me um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: Chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o soberano Senhor, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos serão os corpos, atirados por todos os lados. Silêncio! Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: Quando acabará a festa da lua nova, para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo? Diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo. O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: Jamais me esquecerei de coisa alguma que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso, e não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como o Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês se vistam com pano de saco e raspem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria e os que dizem, tão certo como vive o seu Deus, ó Dan, ou tão certo como vive o caminho de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Amós 9. Israel será destruído. Viu o Senhor junto ao altar, e ele disse: Bata no topo das colunas para que tremam os umbrais.
Faça que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo, e depois a afunda, como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Kir. Sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é apanado numa peneira, e nenhum grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem: a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. A restauração de Israel. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Finalizamos mais um livro aí, né, minha gente? Finalizamos Amós. E aqui com a leitura de Amós, né, relembrando que o episódio passado sobre Amós, a gente viu sobre as profecias, né? E finalizamos a leitura ali no capítulo 5, falando pela primeira vez sobre o exílio, né? Amós profetizando, né, sobre o exílio. E aí, aqui já no capítulo 6, né, que é o início dessa leitura de hoje, a gente vê sobre a destruição de Israel, né? Amós já havia declarado aqui sobre o julgamento contra Israel, né? E aqui ele já fala sobre a destruição dessa nação, né? E aí ele até coloca aqui, né, na fala dele de que Israel estava se achando muito, vamos dizer assim, né, por ser o povo escolhido ali de Deus. E até ele coloca em contraste que ali no versículo 2 mesmo, se eles acham que os outros reinos não são melhores do que ele, né? Se dois reinos não podem destruir ele, se eles acham que os dias maus vão estar afastados deles, né? Então ele coloca muito assim: você acha que você não vai ser julgado? Você acha que para você não vai acontecer nada?
Vai vir a destruição para vocês sim, por mais que vocês são o povo escolhido, vocês estão aí deitando em camas de marfim e se espreguiçando nos divãs, mas o castigo vai vir, né? A destruição vai vir para vocês. Acordem, né? É legal sim, porque a gente já viu na leitura anterior que tinha um lado de Israel que passava dificuldade, né? Tinha um lado que passava fome, tinha um lado que estava ali sem água, inclusive a gente viu já umas leituras assim, nesse sentido. E aqui ele fala já de um lado de Israel que ele é bem, assim, vamos dizer, bem Tava na financeiramente, luxúria né? já, né? Que vive na luxúria. E é muito legal, assim, que eu acho vale a pena a gente estar analisando, que ele fala, o título, né, é A Destruição de Israel. No entanto, ele começa já falando assim, ai de vocês que vivem tranquilos em Sião. E se a gente for olhar, Sião não é em Israel, porque aqui a gente está falando sobre a divisão dos reinados, né? Então, o monte, depois ele fala, e que se Confio. sentem seguros no monte de Samaria. Então, tipo assim, Samaria era a capital de Israel. Só que Sião já é lá da parte de Judá. O Monte Sião ficava no reinado de Judá. E ele fala: ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no Monte de Samaria. Vocês, homens notáveis, da primeira entre as nações. Então ele está falando, tipo assim, vocês aí que se sentem superpoderosos, os bem-sucedidos, né? Os ricões que estão ali em Samaria, vocês se acham que nada vai acontecer com vocês, né? E fala, inclusive, né, que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Daí ele chama atenção já ali no versículo 6, né? Fala, vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Então, tipo assim, aqui José é a descendência da tribo que veio de José, né? Então, quando ele coloca que se entristece com a ruína de José, já é da tribo que já passa mais dificuldade do que com essa tribo aqui na qual ele está falando. É, e ele fala: por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Então, tipo assim, eu acho pesado esse comecinho, né? Falando realmente para esse povo que tá, né, aí no auge, né, ali da situação financeira, a Amós chama atenção para eles, né? Fala, vocês serão os primeiros a irem para o exílio, porque vocês não se compadecem com os irmãos de vocês que estão passando necessidade. Vocês acham que nada vai vir sobre vocês, né? E daí depois ele já começa a falar sobre a condenação do orgulho de Israel, que continua nessa mesma pegada que ele estava falando antes, né? Tinha aí um povo, né, um pessoal de Israel que estava muito orgulhoso, que achava que eles eram um povo escolhido e nada poderia acontecer com eles, né? E Amós estava chamando atenção exatamente para esse povo. E daí já ali no capítulo 7 ele vem falando sobre três visões de Amós. E é intrigante essas visões de Amós, né? Porque ele fala ali que a primeira visão dele é que Deus estava preparando um enxame de gafanhotos depois da colheita do rei. E justo quando brotava a segunda safra. Então, o que aqui a gente vai dar para entender mais ou menos? Que Deus estava preparando uma grande fome para Israel, né? Uma grande aí um enxame de gafanhotos que ia acabar com a lavoura, a segunda safra, né? E que estava ali começando a colheita do rei. Então, acabava com tudo. E daí ele fala, né? Amós fala: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Isso aqui, novamente, a gente chama atenção, né? Por que ele fala Jacó? Então, quando ele fala aqui, né, como Jacó poderá sobreviver, ele é tão pequeno. Então, tipo assim, novamente é legal da gente entender, né, que quem que é Jacó aqui? Às vezes a gente lê e fala, tá, mas quem que é esse Jacó aqui, né, que Amós está falando aqui? E Jacó foi o pai de todas, né, vamos dizer assim, foi Das ali 12 tribos, das né? 12 tribos. Ele significa realmente é, Israel. Israel. Ele teve o nome Israel, né? Depois, a gente já leu isso aí muito tempo atrás, lá em Gênesis, né? Que o nome de Jacó passou a se chamar Israel. Então, toda a descendência que veio ali, todo esse povo que está vivendo nessa terra,
eles vieram da descendência de Jacó. Então, por isso que ele fala aqui, né? Jacó, como Jacó poderá sobreviver? E daí depois tem uma outra visão na qual fala, né, que haveria um fogo, viria um grande fogo que acabaria com tudo. E novamente Amós fala, pai, perdoa eles, né? Eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então, tipo assim, vamos dizer assim, foi duas coisas que poderiam acontecer para Israel, né? E Amós fala assim, Deus, mas eles não vão resistir a tudo isso. E daí o terceiro sonho, então, que é de um prumo na mão, né? Então ele fala aqui, então o Senhor arrependeu-se e declarou, isto também não acontecerá. Não vai acontecer com o povo de Israel, não vai vir nem essa fome muito violenta, nem esse fogo, mas Promoção. Amós vai ter um prumo. O que é o prumo, né? O prumo realmente é aquela baliza, né? Aquele direcionamento, é aquilo que fala, ó, tá para a esquerda, tá para a direita. Ele é o prumo. Então ele está falando, ó, vai vir um prumo na qual o povo vai ter que Entra na linha. entrar na linha. Isso é uma fala meio antiga, né? Ah, você tem que aprumar, hein? Tem que entrar no prumo. É você Exatamente. se endireitar, é você andar no caminho que é correto, né? Exatamente. Então aí a gente entende, né, que Deus, de fato, ele estava ali indignado. Ele falou, olha, tipo assim, através de sonhos com Amós, ele estava falando, eu tenho que fazer alguma coisa, esse povo tem que voltar pro prumo, né? E daí vem, né, contando uma coisa também bem interessante, que é esse confronto. Logo depois vem falando sobre esse confronto entre Amós e Amazias, na qual esse, então, até fala assim, né? Então o sacerdote de Betel, Amazias, era um sacerdote, gente. Sacerdote, talvez assim, vocês não entendam, mas o sacerdote era um povo, era um conhecedor da lei, era um conhecedor da palavra de Deus, né? E ele manda uma carta para Jeroboão falando assim, ó, fica de olho em Amós, que ele tá falando que o povo vai ser exilado, que o Senhor vai morrer, que vai acontecer, até fala aqui ó, na carta, né? Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. E depois ele ainda manda, né? Fala que depois Amazias disse a Amós: vai embora, vidente, vá profetizar em Judá, vai ganhar Seu lá pão o ainda. seu pão, né? Não profetize mais em Betel. E Betel é a região de Israel. E aqui o profeta está falando: vai lá para Judá, não vem mais profetizar aqui, não, né? E é legal, eu acho interessante, e a gente aqui tem uma visão muito legal sobre Amós. Gente, Amós era muito, né? Não muito, mas dá pra gente ver que Amós era bem sucedido. Então ele fala: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Então ele falou assim: eu não sou nenhum conhecedor da palavra, assim, eu não sou nenhum estudioso profundo em nada do tipo. Eu sou apenas aqui né, vamos dizer, hoje, né, usando a palavra de hoje, um cristão. Mas ali, né, Jesus Cristo ainda não tinha vindo, mas ele só falaria: olha, eu sou um adorador de Deus, louva a Deus, mas Deus me chamou, Deus me tirou lá do campo onde eu estava de boa e mandou eu vir aqui. Eu só estou obedecendo. Eu não tô querendo conflito, nem glória, nem poder, nem nada do tipo. Tipo assim, eu não tô buscando isso. Então eu acho legal essa fala dele, né? E que dele fala, mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá, profetiza a Israel, o meu povo. Agora, ouça então a palavra do Senhor. E daí ele fala, né? Não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaac. Mas o Senhor lhe disse, né? Tipo, daí que ele dá uma resposta para Amazias, né? Que Ele, era o sacerdote. que era o sacerdote, ele fala: sua mulher se tornará uma prostituta e seus filhos e filhas morrerão à espada. Então já vem ali mostrando aí Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. E ele fala, né? E você mesmo morrerá em uma terra pagã. Então é uma coisa de doido, porque, querendo ou não, ele é um conhecedor da lei, ele é um sacerdote, e ele mesmo falando de Amós, ali trabalhando para o Senhor, falando que ele era um vidente, né? É, entra muito também naquela parte, né? Ninguém quer ouvir o lado ruim, né? Do que tá querendo ouvir. Todo mundo quer. Se você tem profecia boa para mim, pode falar. Agora, se você tem coisa ruim, vai embora, né? Então é complicado, né? E depois ali no capítulo 8
o Senhor dá uma visão também para Amós, né, sobre um cesto de frutas maduras. Ali dizendo o quê? O que quer dizer esse cesto, frutas maduras, né? Quer dizer que o tempo de Israel já passou. Então ali é assim, meu, eu estou mostrando para você, mas é Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor soberano, as canções no templo se tornarão lamentos. Então ali ele também estava o quê? Entristecido, porque as pessoas tinha as festas, né? Tanto é que a gente já leu em episódios bem anteriores sobre juízes também, tudo, sobre as leis que Deus colocou. E tinha aquela lei, lembra? De trabalhar até sexta-feira no pôr do sol e depois voltar só no pôr do sol do sábado. Então tinha que guardar o sábado. E as pessoas já não viam a hora de terminar o sábado para voltar a vender, não via a hora de acabar a festa da lua nova para vender o cereal. Então eles não queriam muito guardar aquelas datas festivas e nem tava com o coração voltado para aquilo, sabe? Eles queriam tipo, chega, não sei para que tem esse feriado, não tem, sabe? Trazendo um pouco até mesmo para a gente hoje em dia, às vezes a gente tem feriados que nem sabe para que é, não é só para descansar, você precisa entender o significado. E esse povo aqui, israelitas, escolhidos do Senhor, já tinham perdido até mesmo o significado desses momentos, até mesmo do sábado, né, de guardar o sábado. E aí é onde o Senhor também está desagradando, falando: olha, acabou, não dá mais para poupar eles, até com balanças desonestas eles estão usando, eles estão comprando os pobres. Então, assim, estava tudo muito perdido. E Deus não podia ser aquele pai que olha e não coloca o filho para entrar no prumo ali, né? Então ele precisa também dar a lição, né? Um castigo, vamos dizer assim, para ver se as pessoas se aprumavam ali. Ele chama atenção nesse comecinho do 8 muito assim, que o povo de Israel já estava mais preocupado em comércio, né, em fazer dinheiro, do que em qualquer outra coisa. E muitas vezes não era tipo, ele fala assim, e quando terminará o sábado, para que eles estão ansiosos para que termine logo o sábado, para que comercializemos o trigo. E além então de ser tão vislumbrando o comércio ali, fazer dinheiro, também buscavam fazer de forma desonesta, né? E tem uma passagem ali no 8 que eu acho muito pesada, que ele fala ali no versículo 11 e 12. Ele fala: Estão chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida nem de sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Então, essa é uma passagem, inclusive, utilizada falando sobre fins dos tempos, né? Tipo, algumas pessoas usam falando já, tipo, né, quando Deus for voltar, já no fim dos tempos. Mas aqui a gente vê bem contextualizado sobre o que vai acontecer com Israel num futuro próximo, onde eles aí serão exilados e acontecerá, eles serão obrigados a ir para uma terra pagã, na qual nessa terra lá eles vão ter que ajoelhar para o rei daquele povo. Então até o que fala, né? Amós fala para Amazias que você morrerá numa terra pagã. Então a gente vai ver tudo isso acontecendo daqui a um tempo, né? E ali já no capítulo 9 ele fala, né, continua falando sobre Israel será destruído, que a coisa vai ficar feia aí. Ele fala ali, né, até novamente ele usa até aquela expressão, né, de Jacó, né, ele fala ali no versículo 8: sem dúvida os olhos do Senhor soberano se voltam para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. E a gente vê lá, depois do versículo 11, ele já falando da restauração de Israel. Então ele fala, né, vocês vão ser exilados, muita coisa vai ser destruída, o templo, inclusive, vai ser destruído, as pessoas vão morrer à espada, né, vão dispersar, quem sobrar vivo não vai ficar em Israel, vai tudo fugir para outro canto, mas ele fala ali no versículo 14, já no finalzinho ali do capítulo 9, ele fala: Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Então aí
uma profecia completa de muita coisa que vai acontecer, né? A gente vai acompanhar isso daí. Exatamente. O que é legal, assim, sobre Amós, né? Ele dá essa profecia de destruição aí, de acabar com tudo, mas ele justifica também o que o povo está fazendo de errado, vamos dizer assim, sabe? Mas mostra que vai ter esse tempo de exílio, mas vai ter a volta ali. Fiquem tranquilos, não vai ser para sempre. Vocês vão voltar e vai reconstruir tudo, e vocês vão ter ali, ó, vocês plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Então mostra também uma temporada de glória que vai se ter. Porém, Exatamente, mas terá esse prumo, né? As pessoas que vão sofrer não serão as pessoas que voltarão a viver em Israel, né? Então precisa desse arrumar ali as coisas que estavam acontecendo, e que é muito semelhante ao que a gente vê quando sai o povo do Egito, né? Então, foram 2 anos de caminhada ali para o povo do Egito entrar na Terra Prometida, só que, né, acontece lá, o povo mesmo desconfia de Deus, não acredita em Deus e passam, então, 40 anos. Não eram para eles passarem esses 40 anos no deserto, né? Então, até Moisés mesmo fala, né, através de Deus ali fala, todos esses que duvidaram não entrarão. Quem entrará será os filhos, os descendentes. Porque daí, né, vai vir vamos dizer assim, uma sociedade mais polida, né? Uma sociedade um pouquinho melhor. a esperança, É né? esperança. Mas é isso, gente, que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Terminamos o livro aí de Amós, né? Então finalizamos e vamos amanhã ir para Oséias. Oséias será o nosso próximo episódio, outro profeta aí, então fica com a gente aí, já se inscreva no nosso canal, ativa seu sininho para você ser avisado quando a gente compartilhar o próximo episódio, tá bom? Eu espero que você esteja aprendendo bastante com a gente aí nesse caminhar bíblico e esteja conosco amanhã. Um beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!